Está começando mais um De Frente com o Maldito na Horror Expo. E hoje vamos desmistificar um assunto muito interessante sobre religião, sociedades secretas, com o grande Rodrigo da Spook House. Seja bem-vindo, meu amigo. E eu que agradeço o convite, muito obrigado. Eu estava aqui imaginando, falei, gente, eu tenho um cachorro em casa pequeno, o coveiro tem um bode em casa. Esse é de estimação também. Temos a presença. Sim, temos a presença ilustre do Victor Piroja. Seja bem-vindo, Victor. Boa noite, coveiro. Boa noite, Rodrigo. Uma honra ter você aqui com a gente. Rapaz, eu que agradeço. Rodrigo, como foi a iniciativa de criar Spook House? Cara, o Spook Houses, o canal, surgiu há 5 anos atrás. É uma história muito engraçada, porque eu trabalhei com espiritualidade, trabalhando mesmo, assim, tratando, ajudando pessoas há mais de 15 anos. Eu estudei muita religião, fiz todo o processo, catolicismo, cristianismo, fui para o judaísmo, depois eu fui para as ordens esotéricas, então Ordem Rosa Cruz, Martinismo, Sociedade das Ciências Antigas. Aí eu fui para os centros espíritas, trabalhei 10 anos como médium de incorporação em centro kardecista, depois de Umbanda. Cheguei a entrar no rito africano, mas como tinha muito sacrifício de animal, eu falei, caraca, não é para mim esse negócio, melhor não. Aí eu fui para o budismo. Aí do budismo é que eu comecei a me apaixonar e comecei a ajudar as pessoas. Eu resolvi criar o canal quando eu já tinha um know-how dentro desta área para poder desmistificar o que estava sendo colocado na internet. A gente teve um boom de filmes, vídeos, Ouija, um monte de coisa na internet, e as crianças estavam acreditando em coisas que não eram reais. Aí eu resolvi chamar uma produtora de vídeos e falei, cara, eu preciso gravar com vocês algumas coisas legais e começar a desmistificar isso. Aí os caras da produtora falaram, tá, mas a gente precisa ver para acreditar no que você faz. Falei, tá bom, vamos para casa de cada um de vocês e eu vou mostrar o que tem na casa. E aí o pessoal começou a ver que era real, era palpável o que eu trazia. E houve aquele pico de adrenalina. Putz, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. E começou a surgir o canal por meio da casa das pessoas que a gente começava a gravar. Mas não era o suficiente, eu precisava trazer mais conteúdo, mais instrução. E aí comecei a gravar 2 vídeos por dia, trazendo conhecimentos e tudo mais. Aí hoje nós temos 35 playlists com todo tipo de assunto. Tudo que você quer entender e buscar conhecer sobre espiritualidade, você vai encontrar. Ah, tio Spook, joga o Ouija. Eu chamo muita gente para jogar o Ouija comigo. Eu faço até o Ouija Wi-Fi, né, brincando, mas o Clone, que é um canal, o nosso queridíssimo filho do capeta, o Clone, ele pede para eu poder instruí-lo, mesmo que à distância, que ele mora em Curitiba, então eu faço ele ter uma vivência dentro do processo de Ouija, e é legal isso, porque como ele tem um público infantil, crianças e tudo mais, ele começa a mostrar, desmistificar o tabuleiro. Então a gente faz um processo reverso do que o cinema faz. E aí tem o Testando Demo, que a gente chama de Testando Demo, né? Ironicamente, mas veio aí de um cara que joga videogame, que é o Zangado, que ele tem o Testando a Demo. Aí eu creio Testando o Demo. E aí eu brinco. A gente cheio de trocadilho de tiozão, né? Cheio de tiozão. Então a gente chama realmente certas, vamos dizer assim, energias dentro aqui da casa, eu fico sozinho, e aí eu trago essas energias para cá. E aí a gente vai desmistificando isso, até mesmo para que eu também aprenda. E isso é legal. Claro, o canal dá um trabalho, né, gera alguns desconfortos, tem muita gente que fala, mas não é assim, mas é assim, você que não vê. E aí é interessante. Agora são 30 e poucas playlists com 730 mil inscritos já, em 5 anos de canal. E as pessoas começaram a buscar conhecimento por meio dessa plataforma, e isso realmente me deixa bem engrandecido, bem contente. Só que tem uma coisa que vocês não sabem.
Em paralelo ao canal, existem certos serviços que nós agregamos. Eu fiz mais ou menos foram 15 a 20 anos de educação relacionada a terapias alternativas. Então, desde 2002, 2003, eu fui atrás de cursos com monges, com lamas, com pessoas instruídas, seja da Índia, da China, das Filipinas, pessoas que têm know-how sobre como poder ajudar as pessoas. E então, depois de muitos anos aprendendo essas técnicas, hoje a gente ajuda as pessoas. Então, tem playlists de depoimento dos pacientes que nós atendemos. Então, tem pessoas com diabetes, com câncer, com leucemia, com doenças terminais, pessoas que estão com diversos tipos de enfermidades, nos procuram, a família nos procura para poder ajudar. Então, por meio de técnicas extremamente sérias e pouco difundidas aqui no Brasil, a gente consegue ajudar essas pessoas. E esse é um processo que a gente faz à distância mesmo, e é impressionante o resultado. Você vê o depoimento das pessoas, você se emociona. Tinha um cara que estava saindo de cadeira de roda do hospital, e ele dá o depoimento agradecendo, falando, cara, eu saí. Sabe? Então, assim, o filho dele entrou em contato desesperado, pedindo ajuda, pedindo tratamento, e ele relata coisas interessantíssimas que ele viu no dia que houve o tratamento. Então, você se emociona com esse tipo de coisa. Então, o canal ele é uma plataforma para as pessoas buscarem ajuda também. Isso é legal. É ótimo. Victor, tem uma pergunta? Nesse caso, Rodrigo, você está falando de terapias alternativas, você entra com cura quântica, com esse tipo de tratamento? Não. Cura quântica não existe, tá? A gente coloca quântico nas coisas, parece que a gente está querendo salgar a palavra para ficar mais gostoso ou colocar açúcar, né? Se um físico quântico escuta isso, ele vai para cima. Não tem, o quântico é uma palavra intrinsecamente ligada somente à física. Na China, existem conceitos de terapia muito interessantes que se baseiam num processo relacionado ao seu próprio corpo. Então, vamos lá. Você tem o seu corpo físico, a sua estrutura física, mas você também tem uma estrutura, fora isso, que eles chamam de um corpo de energia que está envolto a você. Você tem o seu corpo físico, o seu corpo emocional, são suas emoções, seu corpo mental, que são seus pensamentos. Em volta disso tudo, existe esse corpo de energia. Todo e qualquer tipo de doença que você tenha, depressão, problemas mentais, desequilíbrios mentais, ele é causado nesses corpos para depois pegar o seu físico. Um exemplo disso. Todo mundo aqui já pensou que estava sendo traído amorosamente. Você cria o pensamento da traição, você sente a traição, mesmo não vendo, mas você sente a dor no peito, a falta de ar, a pressão, e quem sofre com isso é o seu coração, seu pulmão, e você até somatiza isso. Veja, diabetes emocional. Tem pessoas que se tornam diabéticos por susto. Você sabia disso? Não. Existe uma diabetes emocional. Eu conheci um cara que ficou diabético num hospital porque tomou um susto dentro do hospital por causa de uma enfermidade que ele estava tendo. Ficou diabético. Ele saiu curado de uma coisa e saiu, entrou com uma enfermidade e saiu com outra do hospital. Na China, quando você tem esse preceito de a doença ser somatizada, eles conseguem trabalhar por meio da retirada dessa sensação, desse pensamento ou dessa energia sobre você, desses corpos, antes que seja somatizado fisicamente. No caso de um câncer, por exemplo, que está no seu fígado, ou está na sua medula, ou está em qualquer órgão, o tumor está lá dentro. Você consegue reduzir a força dessa enfermidade, então você faz com que ela perca completamente a força. Ela perdendo a força, o seu organismo, ele naturalmente, pelo processo de autocura que nós temos, ele consegue restabelecer a energia do órgão e ele expurga aquela doença. Então você restabelece a condição de saúde natural do corpo humano, enfraquecendo a enfermidade. E interessante é que, assim, eu trabalhei com 2 médicos do Hospital São Luís para realmente atender pacientes terminais. Trabalhei com psiquiatras e psicólogos em clínicas, mostrando que isso é factível para a retirada de energias relacionadas a vícios, drogas, dependências que
qualquer tipo, você consegue retirar. E ficaram impressionados com isso. Só que, de novo, aqui, pro nosso lado, aqui é milagre. Para eles, lá no Oriente, é ciência. É ciência. E na China tem hospitais que trabalham só com isso. Só com isso. Com acupuntura e com essas técnicas. Isso que é interessante. Mas a gente vive num país que tem um certo preconceito. Então, informalmente, a gente está atendendo. Então, entra muito médico pedindo auxílio para os seus pacientes ou para a família. A gente teve muito disso. E acaba ganhando, realmente, mais respeito com relação a esses serviços. É bem legal. E, assim, funciona muito rápido. Muito rápido. Então, eu fui para a China algumas vezes e eu fiquei muito impressionado com uma farmácia oriental, né? A hora que você pede um remédio para dor de cabeça, ele não tem um remédio pronto, né? Ele fala, eu vou desenvolver um remédio para você, para curar a tua doença, a tua necessidade. Eles falam assim, eles acreditam num remédio para 100 mil pessoas. Eles falam, não vai dar certo. É. E ele fez a mensuração dos 3 dedos em você, não? Fez. É muito show aquilo. Aquilo lá segue no Tibete, pra você ter uma ideia. Com 3 dedos, ele coloca sobre o seu punho e ele consegue ver, pela força do sangue que está passando, qual é o órgão que está enfermo. Pela força da velocidade do sangue. É impressionante. Então ele fala, é o rim, é o fígado. Você fala, não é possível. Ele faz isso para ver mulher grávida. Você vê a mulher escondendo para trás, você já sabe, né? Tá escondendo da família alguma coisa. Eu quero mostrar. A riqueza de conhecimento que o Oriente pode trazer para a gente é incrível. Ele é o berço de tudo. Ele é o berço de tudo. O Oriente, quer dizer, toda a ideia bíblica surge de lá. Não tem como. Se você quer estudar a Bíblia, você vai ter que estudar os costumes, a dialética, a cultura, a sociedade do Oriente. Sumérios, persas, babilônicos, todos os povos. Você vai ter que entender como surgiu o contexto bíblico. É de lá. Então, de novo, não é da igreja, é do Oriente. Esse é o fato. É que depois entrou um fator que se chama indústria capitalista das farmácias, né? E os grandes laboratórios. Então, você cura uma doença, mas você gera outra. Esse é o grande problema. Então, a gente vive numa indústria de medicamentos constantes. E eu brinco, eu falo que a gente viveu numa época dizendo que carboidrato era maligno, que depois gordura virou maligna. Daqui a pouco vamos falar que excesso de proteína também te faz mal. Quer dizer, a indústria mesmo de alimentos e de medicamento, ninguém sabe o que quer. Você vira cobaia, sabe? Você vê, os americanos tudo obeso, ninguém controla isso. A gente vive numa sociedade, infelizmente, que passa por uma doença. Esse é o fato. Infelizmente. Rodrigo. Diga. Qual que é a sua reflexão sobre aspectos espirituais, como o sentido da existência e a vida após a morte? Então, eu sou budista, tá? Eu sou budista tibetano, assim, frequento o budismo tibetano. Foi a tradição religiosa que realmente me fez me sentir um total idiota. Isso que é o mais legal. Quando você entra para uma religião, você aceita os dogmas, preceitos, tudo aquilo que é colocado. Quando você se depara com uma religião que ela reverte para você dizendo você é o problema e causador de tudo aquilo que é ruim, eu falei, porra, tá aí. Eu acho que sou eu o problema. E o budismo, ele me fez enxergar esses caminhos. Dentro do budismo, existe obviamente, a questão de reencarnação, mas não é budista. A reencarnação vem antes, quando os Upanishads tomaram uma parte da Índia e começaram, a partir do século III, os discursos filosóficos, ensinando realmente o que existe depois da morte. Então, já vem dos Upanishads. Os Upanishads foram responsáveis por um mar de ensinamentos que nós temos. Então, a reencarnação, eu acredito muito. A alma, embora o budismo acredite sim que exista uma alma, a gente trabalha mais o conceito de consciência que é passada de vida após vida. E isso é muito observado quando você começa a ver as pessoas dentro de uma sociedade.
Quando você vê pessoas diferentes, com consciências diferentes, impressões diferentes da vida, você começa a entender que existem graus diferentes de percepções. Se eu não me engano, no livro, eu chamo ele de Papos, né, mas muita gente chama de Papi, mas Papos, ou o famoso Geraldo Encausse, que foi um escritor sensacional dentro dessas teorias sobre misticismo, ele fala sobre essa evolução da consciência dentro de critérios emocionais, físicos, emocionais e mentais. E você percebe, se você analisar o comportamento das pessoas, que existem pessoas que têm desequilíbrios sérios emocionais, outras não, desequilíbrios mentais extremamente elevados e outras não, e isso se dá pela passagem de consciência para consciência de diversos corpos. E eu lembro que uma vez eu estava do lado de um monge, eu perguntei para ele, quando é que termina essa passagem de consciência? Aí ele falou, imagina que existe um corredor de pessoas com uma vela na mão acesa. Quando a última pessoa tiver com uma vela de cor azul, significa que é a última consciência de existência real desse indivíduo. Eu falei, vocês fazem só para complicar, né? Só para complicar, vocês fazem mais história. E é interessante. Então, eu acredito realmente no processo de reencarnação. Eu acho que não, assim, falar egoisticamente que assim, essa é a última vida, acabou, morreu, não tem nada, não é uma verdade. Eu acredito muito no mundo espiritual, acho que pelo canal nota-se, mas não da espiritualidade banalizada que nós vemos. Eu acho que a espiritualidade, ela deve ser entendida sobre a ótica das nossas necessidades. Qual é a espiritualidade que realmente afeta a sua vida? É a espiritualidade do achismo, que é a pior de todas, que é quando você vai no centro espírita e você fala, pô, eu tô com um problema em casa, eu não sei lidar com uma situação. Ah, é karma, coisa da sua vida passada. Tá, isso significa que ninguém vai me explicar, então. Então, tudo se limita a conceito kármico, e não é bem assim. A gente tem que entender o que é a espiritualidade do nosso dia a dia que nos afeta, que pode gerar realmente problemas. E o budismo traz esses conceitos muito legais sobre o que realmente te afeta. Os conceitos de ignorância, de apego, de inveja, de orgulho, e como isso reflete junto à espiritualidade. As anomalias criadas junto à espiritualidade. E isso a gente tem que entender. Eu brinco, eu tenho uma playlist que é uma playlist que gera muito medo às pessoas. Até mesmo eu fico impressionado quando eu assisto, que é o Spook Murder Houses, que são casos de assassinato, crimes que aconteceram fora do Brasil, que eu não pego nada brasileiro para ver, e que muita gente fala, foi o demônio, foi o obsessor que mandou matar. Não, não foi, né? A gente vai analisar clinicamente mesmo o comportamento de um indivíduo e vai ver espiritualmente o que está sob ele, para que o que levou ele a cometer um crime. Cara, você pula da cadeira com as coisas que aparecem no vídeo. Pula. Eu realmente, assim, eu me impressiono, porque são vídeos que eu pego aleatórios. Eu vejo o tamanho do vídeo e falo, bom, isso aqui vai dar um conteúdo legal. Começo a ver, e eu entro na onda, começo a abrir e destrinchar. Putz, e no final a gente acaba descobrindo quem é o assassino, mas obviamente eu não faço julgamento, né? Não falo, foi o cara, prende ele! Não, mas é só pra gente entender o que realmente é. E no final a gente descobre que não foi o cão que botou para nós beber, foi o garçom que levou a bebida, né? Como diria o ditame popular, sempre. Foi o diabo que botou a bebida na mesa. Não, foi o garçom. Você que bebeu e você que fez meleca. Então isso é legal pra caramba, tá? E aí surge a pergunta principal, que é a clarividência, que eu acho que é o carro-chefe do canal. E vocês percebem que, assim, é um clarividente, uma pessoa que tem uma certa sensibilidade vendo algo por um monitor, que aí gera um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Pô, como é que o cara vê por um monitor? Será que ele é de 144 Hz? Será que ele é 4K e eu não tô sabendo? 4K. Ele tá vendo coisa que veja? Eu já tive comentário triste, assim, no canal, mas tudo bem. O fato é o seguinte, a gente tem que separar o que é vidência da clarividência. De novo, a gente vive num país que a gente acredita em muita coisa, a crença popular fala mais alto. No Oriente, principalmente na Índia, a vidência é uma coisa, a clarividência é outra.
A vidência está relacionada a fatores ligados ao passado e ao futuro. Eu posso predeterminar o que aconteceu aqui no passado, porque eu estou vendo a situação. E eu posso, até um certo tempo, verificar algo que pode vir a acontecer aqui no futuro. A clarividência, a arte de ver claramente através de algo, ela é pouco mais detalhada. Então, eu consigo ver através do seu corpo de energia, seja por qualquer plataforma. Porque eu estou conectando a você e eu estou vendo o seu corpo físico, seu corpo emocional, mental e o seu espiritual, seja por qualquer meio. E essa habilidade é adquirida por muito e muito tempo de prática. Não é um dom. De novo, dons, quem acredita, é somente a Igreja Católica. No Oriente não existe dom. Existem habilidades adquiridas. Então você pratica aquilo, se frita durante 10, 15 anos, você vai ter um resultado. Então, eu fiquei 15 anos ao lado de monges que me ensinaram essas técnicas. E uma das técnicas que eu aprendi e realmente estive numa sala de aula era de clarividência. Então você desenvolve isso. Então você consegue ver através de alguma coisa. Eu sou 24 horas assim? Não. Cara, adoro pizza, como chocolate, gosto de besteira. Não vou ficar ligado 24 horas em clarividência, mas nunca. Só quando eu gravo os vídeos ou quando eu estou fazendo os tratamentos é que eu ativo a clarividência. Ela é um botãozinho, liga e desliga. Simples assim, tá? Então, cara, assim, ligar ela 24 horas é ficar louco. É loucura, tá? O que mais? Perguntem. Muito interessante. Manda a pergunta, Victor. Assim, a gente ouviu críticas em relação a você conseguir fazer uma análise justamente pelo monitor. Eu ouvi essa história do pessoal até brincando, é 4K e tudo, porque muita gente acha que uma câmera não pegaria isso, né? Isso é realmente interessante. Então, esse é o erro. Uhum. A câmera não pega espírito. Nunca vai pegar espírito. É só fazer o teste. Você pode ligar uma câmera na sua sala e fica lá o dia inteiro. Depois leva para um especialista e ele vai falar, não tem nada. Eu gravo sempre aqui em casa, né? E isso nunca pegou. O áudio pega. O áudio consegue. Porque você trabalha com uma frequência de hertz que você pode trabalhar de 16 hertz a 26 mil hertz. Se você pegar os microfones legais mesmo. Uhum. Coisa que a frequência do ouvido humano não detecta. Nosso ouvido é 20 hertz e 20 mil hertz. Se você extrapola essas frequências, na linha de ruído você vai pegar coisas estranhas. E esse teste a gente já trouxe aqui no canal. E verifica que realmente tem algo acontecendo. Quer ver? Eu posso até te mostrar isso, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho um áudio que eu gravei aqui, que é um áudio do coração, né? Aquelas coisas que... isso aqui vai ficar no meu banco de dados. Eu vou mostrar para vocês e esse aqui foi gravado num apartamento que eu morei, um apartamento pequeno, tinha 55 metros quadrados, consideravelmente pequeno, e às 3 horas da manhã, não porque seja o horário do capeta, mas porque estava todo mundo dormindo. Então, assim, é terça-feira, quarta-feira, 3 horas da manhã, todo mundo está dormindo, tem que trabalhar no dia seguinte, então eu gravei isso aqui. Vamos ver se vocês escutam. Conseguiu escutar alguma coisa? Eu escutei um murmúrio. Você vai escutar a linha de ruído, que é o chiado. Então, esquece o ruído. Se baseia somente em algo que está acima. Pegaram? Pegamos. Sim. É tipo um murmúrio. Esse é o som. Isso daqui foi gravado numa sala com um microfone. A gente usa microfones de marca, por exemplo, eu tenho um Zoom aqui em cima da mesa, que tem uma qualidade muito boa de gravação, tá? Eu estou falando no speaker Aranha aqui também, em cima da mesa que grava. Então, o áudio eu consigo pegar, mas imagem não. Quando eu estou olhando você, seu corpo de energia, eu não estou me baseando nas frequências do monitor, eu estou vendo a sua imagem. É como se eu estivesse falando para você e falando, cara, você tem uma doença aí. Quem vai predeterminar isso não é o monitor, é a clarividência.
Cigano, por exemplo. O cigano pega a tua mão e fala, eu tô vendo um negócio aqui na sua vida. E, assim, tem ciganos bons que acertam mesmo. Por quê? Porque ele consegue pegar, pela impressão psíquica da sua mão, uma forma de pensamento, alguém que você estava pensando, um sentimento que você tem pela vibração do seu corpo, e ele consegue predeterminar uma situação. Tá? Então, tem ciganos que fazem isso. Ele pega o registro da energia. Então, isso é lá do Oriente. Aqui, a gente ainda tem o pé muito no chão com relação à postura da igreja. A gente tem uma disseminação da igreja que impede com que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Como eu não pertenço à igreja e não sigo nada da Bíblia, então nada me ancorou para perguntar quem sou eu em termos de religião. O que eu quero ser? O que é a verdade ligada à religião? Então, quando você vai descobrir o mundo é um mar de informação e de oportunidades para você descobrir coisas incríveis. E isso me impressionou. Por que eu tenho que ficar preso a um único conceito se eu posso ter uma ideia de todos os outros conceitos e se aplicar a minha verdade? A verdade ela é dinâmica, ela sempre está mudando. Uhum. Eu vou enxergar aquilo que eu preciso naquele momento. E foi aí que eu nunca parei. Nunca. Sim. Sabe? Eu saí da Ordem Rosa Cruz porque eu falei, chegou no momento que eu não tenho mais aqui o que me agrega. O martinismo é incrível, é maravilhoso, recomendo muito, mas também a mesma coisa, chega uma hora que não agrega mais. Rodrigo, o teu áudio tá um pouco chiando agora. Bom, vamos ver se eu chego mais perto e dá um... Vamos ver se melhora. Ele tá gerando um pouco de ruído. Não sei, isso aqui é coisa do USB. Eu posso tentar trocar, pegar da câmera, se você quiser. Eu tenho uma câmera Logitech aqui, eu acho que até tem um áudio razoável. Se você quiser, eu troco. Porque prejudica um pouco a clareza da tua comunicação. Tá. E dá dó, o controle tá muito bom. É verdade. Você me escuta? Agora tá limpo, agora tá limpo. Você consegue me escutar? Perfeito. Sim. Espera aí, deixa eu ligar meu alto-falante aqui. Você me escuta pela câmera, não? Escuto. Sim. Tá melhor? Tá limpinho agora. Tá bom. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente utiliza, então, essas habilidades, a gente consegue pegar coisas interessantes e consegue verificar, por exemplo, a energia das pessoas, o que está por detrás. Não é só para ver obsessor, essas coisas que todo mundo gosta, mas é para ver realmente quais as energias que estão incidindo sobre uma pessoa. A gente não faz análise, por exemplo, de inscrito do canal. A gente vai na casa de algumas pessoas e mostra realmente como tudo é feito. Por quê? Porque tem muita gente que fica, será que tem alguma coisa atrás de mim? Meu Deus, fala que tem um obsessor. Me conta, eu quero saber uma fofoca. Não, esse tipo de coisa não é a ideia. A ideia é ajudar pessoas, tratar pessoas, tá? Então, todos vocês têm energias ao seu redor. Energias relacionadas aos seus problemas emocionais e problemas mentais, que todos nós temos. Todos nós temos problemas de alto e baixo na vida. Então, a gente consegue verificar isso, tá? Não é um monitor, mas sim eu estou vendo uma foto, você, se eu der um print, eu estou te vendo agora, e eu vou verificar o que tem ao seu redor. Basicamente isso, tá? Eu estou vendo, tem um bode atrás de você. Você pode me analisar, se você quiser. Assim, a ideia não é essa, mas eventualmente pode vir a acontecer algo relacionado a isso, tá? De novo, a análise do indivíduo é invadir a sua privacidade, tá? Então, raramente acontece de eu ter 5 minutos e falar alguma coisa, mas às vezes acontece mesmo, tá? De parar, olhar para você e falar, então, tem isso ao seu redor, beleza? E eu continuo fazendo a minha coisa, comendo, saio andando, vou, faço algo, e gera uma ideia meio freak show da coisa. Não é bem assim. Mas, eventualmente, pode vir a acontecer sim, tá? Uhum. Rodrigo, e falando sobre cinema de horror, Vamos desmistificar isso. É isso aí, vamos botar a Lorraine Warren onde ela merece. Vou botar aquela senhora contra a parede, falar, vem cá, você estragou o cinema.
Brincadeira à parte. Eu gosto de filme de terror. Eu gosto, eu assisto, tá? Tem filmes interessantes, eu não gosto de gore, eu não gosto de sangue, essas coisas e tal, mas eu acabo assistindo uma outra coisa. O horror, ele tem sido muito minimalista no cinema e eu tenho achado interessante essa proposta. Poucos atores, uma situação mais interessante que até pode afetar o indivíduo. Então você tem Samara, o grito, né? Que é o terror da televisão. A mulher sai da televisão vinda de um poço. Você fala, porra, aí não. Aí você me complica, que eu vou tirar a TV do quarto. Eu não vou mais assistir TV no quarto. Vai que ela sai da TV. Não, muita gente deve ter se borrado vendo aquilo, entendeu? A mulher sai do poço para entrar na sua sala. Fala, filha, pega um Doritos, vamos sentar, pega uma Coca-Cola, vamos assistir alguma coisa divertida, mas não molhe o sofá. O sofá é novo. Esse terror, ele é interessantíssimo. Ele é fantasioso, sem dúvida nenhuma, porque nenhuma mulher vai sair da sua televisão. Mas eu acho a proposta muito legal, porque ele pega um objeto seu particular, que é o que você tem dentro da sua casa, que é a sua televisão, traz uma ideia real de uma menina que sofreu ali, junto com uma mãe que era abusiva e tudo mais com ela morreu e ela torna-se ali, então, uma menina, né, uma justiceira do além. Eu acho legal essa ideia. Agora, o terror que eles estão fazendo é aquele terror que é o por Skype, né? O unfriendly, friendly. Eu acho legal também essa ideia. Mas, de novo, é uma proposta de trazer o medo, a insegurança por meio de coisas que vocês usam. Então, daqui a pouco vão criar o demônio pelo WhatsApp. Então, vão daqui a pouco criar que, assim, cuidado que vão mandar o demônio para você via WhatsApp. Mas vocês sabem como tudo, essa ideia, por exemplo, do terror da internet começou a surgir? Eu fiz um vídeo sobre o Zozo, que eu acho que vocês devem conhecer, que é o famoso demônio do tabuleiro Ouija, né? Sim. Eu entrei para pesquisar e tinha um canal tailandês de educação. Cara, excepcional. Os caras fizeram uma pesquisa que demonstrava a origem dessas criaturas, como é que surgiram. O Zozo foi criado por um americano que era viciado em rock and roll, tinha fãzaço o Jimmy Page. E se você perceber, na guitarra do Jimmy Page tem um adesivo escrito Zou Soul. Uhum. Ele pegou aquela palavra, que não tem nada disso, é uma palavra cabalista de proteção, e colocou comercialmente de que tinha um demônio dentro de um tabuleiro Ouija chamado Zozo. E ele ficou tão famoso que ele fez um filme em 2002, se não me engano, falando sobre isso, sobre o famoso Zozo e o demônio do tabuleiro. E uma pequena produtora de vídeos americana falou, vamos chamar um monte de moleque, vamos pedir para eles encenarem cenas de possessão jogando Ouija para lançar esse filme. Bombardearam a internet com aquelas cenas do Ouija, o cara sangrando, o cara sendo incorporado e tudo mais. E aí a molecada começou a se apaixonar e começou a criar essa ideia. Só que, de novo, Zozo não existe. Zou-Soul é uma palavra cabalista que significa proteção, que o Jimmy Page usava na guitarra. Então, assim, o medo, ele é intrinsecamente relacionado ao que você quer acreditar, e não necessariamente da onde ele vem. Você quer acreditar que aquilo é real. E, infelizmente, esse tipo de medo propaga de uma maneira monstruosa, enquanto que a verdade, ninguém se importa. Ninguém. Aí chega a nossa querida Lorraine Warren. Eu tenho muito pé atrás com relação a ela, mas beleza. A Lorraine Warren tem muitos escândalos. E que, assim, para as pessoas entenderem quem é Lorraine Warren, vai ter que entender muito bem de inglês. Por quê? Muitas entrevistas feitas pela BBC de Londres, nos Estados Unidos, meio que... Você sabe que a TV americana ama e odeia simultaneamente um indivíduo. Ele te coloca num pedestal, mas ele te derruba em segundos. Uhum. Quando surge a Lorraine Warren e o Ed Warren, eles surgem num contexto muito diferente do que a gente conhece. Nos Estados Unidos, cada condado americano, ele tem as suas leis e tem as suas crenças.
Cada condado americano tem ali histórias de terror. Muitos pesquisadores paranormais surgiram nos Estados Unidos na década de 60, 70, 80, viajando os Estados Unidos e compilando as histórias. Só que assim, quem conta uma história, né, conta um ponto, aumenta um conto, conta, aumenta um ponto. Então, assim, a coisa foi tomando uma forma que eles foram reescrevendo as histórias e foram aumentando o contexto. Aí chegou um jornalista e falou, Lorraine, conta aqui para mim, em Amityville, realmente saiu um demônio do porão e tomou a família? Porque no filme, saiu. Aí a Lorraine já começou a ficar com o pé atrás, falando, não foi bem assim. O Ed, ele não tinha habilidade nenhum, e muito menos certificado de demonologia, né? Porque eu até ia perguntar para ele, você fez demonologia na FAP, na PUC, na USP, aonde tem demonologia para fazer? O Vaticano abriu as portas para cursos de demonologia em 2005, 2006, para que as pessoas entendessem o contexto da demonologia. Mas você não sai com o livro vermelho embaixo do braço, jogando água benta em todo mundo na rua. Não pode. Somente quem está relacionado ao próprio Vaticano pode ter autorização para fazer demonologia ou julgar alguém sendo possuído. Gabriele Amorfi, no livro dele, ele deixa bem claro: 99% dos casos no mundo são alucinações e não realmente relacionados a demônios. O Padre Quevedo falava muito isso também. O Padre Quevedo já era cético para tudo, mas era engraçado ver ele falar. Eu gostava, né? Não acredito nisso. Tens que me convencer dos $10.000 se me deram na possessão aqui na minha frente. Eu achava o máximo, cara. É demais. Incrível, incrível. Ele fala, dobra meu dedo. Ninguém podia. Não, o cara tinha que existir até o final falando isso, né? É ele, o Henrique Cristo e o Toninho do Diabo com Eu Taco Fogo. Que foi um... Você lembra? Eu Taco Fogo. Sim, sim, sim. Pô, são pérolas do Brasil, não pode tirar aquilo, tem que existir. E aí, nesse contexto da Lorraine, o Ed, de novo, para ser demonólogo, você tem que estar relacionado ao Vaticano, você tem que estar relacionado ali às práticas reais do Vaticano, não é qualquer um que faz. São dois rituais, o rito pequeno e o rito maior. Eu tive com o livro vermelho em mãos, eu vi o ritual em si. Cara, é hilário ver o ritual, desculpa, mas é assim, agora o padre segura a pessoa, agora a família borrifa água benta na pessoa, agora pega um crucifixo e reze. Sério, juro, é uma receita de bolo. É sensacional, o livro vermelho chama, tá? Se eu não me engano, a minha esposa, ela é teóloga e a gente achou o livro vermelho na faculdade metodista. Ele tem lá nos arquivos. Eu acho que foi um dos livros que eu peguei também. Mas genial. Então, ele não tem autorização para ser demonólogo, mas a gente está numa época que todo mundo se denomina o que não é. Beleza, Ed? Ninguém vai te dizer o contrário. Vai ser o que você quiser, vai brincar disso. A Lorraine, ela é uma sensitiva americana. Nos Estados Unidos, não tem conceito de mediunidade. Mediunidade está relacionado somente ao espiritismo, que vem de Allan Kardec na França, que é diferente do espiritismo brasileiro. Totalmente diferente. Nos Estados Unidos, o espiritismo não entrou. Chico Xavier levou 10 anos para entrar nos Estados Unidos. Levou lá a livraria espírita, o escambau, não conseguiu entrar. Os Estados Unidos não têm essa crença, eles não querem esse tipo de coisa. Aí você tem igrejas protestantes extremamente fortes, você tem até mesmo o islamismo muito forte nos Estados Unidos. Ele não quer, ele não tem. Então você tem sensitivas, e essas pequenas sensitivas, elas entravam num lugar e falavam, eu estou sentindo algo. Morreu, é isso que ela fazia. Paranormal State, que foi uma parceria do Ryan, que era um americano cético, junto com a Lorraine Warren, junto com alguns padres locais que tentavam mostrar na casa das pessoas o que acontecia. Aí ia lá o Chip Coffey e a Lorraine Warren. A Lorraine entrava e saía no mesmo momento. Ela entrava na casa e falava, nossa, eu estou vendo algo. E saía. Você via aquele catatal saindo da casa, tipo, Lorraine, você não vai falar alguma coisa? Não. Ela ia embora. E aí começou a gerar uma situação tipo, então ela é diferente do que a gente vê no cinema.
Aí surgiram, depois da morte da Lorraine, as fitas proibidas. E aí começou a complicar. As fitas proibidas da gravação do genro da Lorraine Warren levou uma pessoa à morte. Isso em Connecticut. Um fazendeiro americano dizia que estava sofrendo por possessão, por presenças na casa. E chamou a Lorraine. E pagou para a Lorraine ir lá. A Lorraine foi, junto com o Ed, e olhou aquilo e falou, ó, vocês fiquem responsáveis, vocês façam o exorcismo e tudo mais. Ela fez, eles fizeram um processo, o cara dizia que estava mal, estava piorando, ao invés dela ligar para um psiquiatra, psicólogo, levar para o hospital para internar, o cara pegou uma calibre 12, matou a mulher e depois se deu um tiro, né? Acho que até, ele não chegou a matar a mulher, mas feriu gravemente a mulher. E ninguém culpou a Lorraine por isso. Ninguém. E isso foi bem complicado nos Estados Unidos. Então, a gente tem um costume, e eu falo de coração para todos vocês, de criar falsos ídolos ou falsos deuses. As pessoas idolatram aquilo que está no cinema, mas quando vai ver quem são essas pessoas por detrás, toma um susto. E quando a gente vai entender essas situações de buscar a história, quem era e tudo mais, você vê que houve realmente um pretexto muito grande para a criação desses filmes. A Hollywood comprou os direitos da Lorraine. A Lorraine tornou-se uma mulher muito rica, mas teve muitas histórias mal contadas. E aí a gente tem que parar e verificar. Então, de novo, Hollywood é muito interessante, mas, de novo, eles manipulam a informação como você tem que receber, e não como você precisa saber. Então, assim, tem umas birras, eu acho interessante, eu fiz várias análises da Lorraine, muitos vídeos, e é um aprendizado para a gente poder colocar o pé atrás e parar de criar um fanatismo para cima de coisas que não são reais. A indústria americana de cinema faz isso, e faz de uma maneira bela. Cria ídolos, cria histórias. Tem muita gente que é fanboy dela, mas, de novo, a gente precisa tomar muito cuidado com que informação nós estamos recebendo. Quem é a pessoa, da onde vem a história, por que ela se autodenomina o que ela não é, sabe? Tem que mostrar. Eu tenho um vídeo que eu mostro todos os certificados que eu tirei na minha vida. Eu mostro um por um. Todos. Conto a história da minha vida, para que as pessoas saibam quem eu sou. Tá aqui, cara. Você quer confiar naquilo que eu estou falando? Você quer acreditar? Tá aqui a prova. Eu não sou mestre, eu não sou ídolo de ninguém, não quero nada disso. Quando o cara falar em mestre Spook, não. Mestre, só tem o mestre Splinter, que é legal pra caramba, sabe? Eu não sou mestre nenhum, não quero ser denominado mestre, eu tenho pavor disso. Mas tá aí a matéria, eu fico triste. Mas isso é o cinema, cara. É isso que tá acontecendo. A gente não vê o que tá por detrás da câmera. Isso a gente precisa começar a verificar quem são as pessoas, tá? E depois do terror do filme da Freira, acho que merecia mesmo ter uma porrada, né? Porque, pô, filmezinho ruim. Victor, ainda temos tempo? Tem mais um pouquinho, porque o papo tá bom. Legal. Então vai a última pergunta, então. Na tua opinião, Rodrigo, ciência e fé se excluem mutuamente? Sim, eu acho que não tem que misturar. E eu vou explicar o porquê. A fé, ela é intrinsecamente relacionada a expectativas do indivíduo relacionado à sua vida. Quando a gente entra em uma situação de conflito e desespero, muitas pessoas não sabem o que se apoiar. Elas têm as suas crenças, a sua fé, aquilo que elas acreditam realmente. Se a ciência derruba a fé de um indivíduo, o indivíduo ele não tem mais no que acreditar. De novo, ela é intrinsecamente ligada às suas necessidades como ser. Você tem vários pilares na sua vida. Seu trabalho, sua família, seu lazer, e dentre eles a sua crença, a sua fé. Ela é individual. Ela não é uma fé coletiva. Ela é individual a cada indivíduo, a cada ser que realmente pratica aquilo que quer, a crença que quer, no que quer acreditar. A ciência, ela tem que comprovar por experimentos. Ok? Mas até onde vai isso?
Porque todo cientista, e acredita-se que também a grande maioria dos médicos, tornam-se céticos em uma etapa da sua vida. Porque todo o processo de experimentação faz com que o indivíduo ele se limite àquilo. E eles estão corretos, absolutamente corretos. Mas na hora que ele chega para um indivíduo e fala Deus não existe, você está cerceando o direito dele de gerar uma expectativa, uma esperança de que a vida dele vai ser melhor em algum momento. Eu tenho um podcast chamado A Origem de Deus. É complicado trazer essa informação. Da onde vem o conceito de Deus? Quem é Deus? O porquê que eu tenho que acreditar em algo que não existe? Ou algo que não é palpável? A gente, quando fala que Deus não existe, você está cerceando um direito de uma pessoa de acreditar que ela vai sair de uma situação de uma doença, de uma pobreza, de algo que está sobre ela. Eu não acho de direito a ciência fazer isso. Entende? Acho que a pessoa precisa de fé. Porque é a única coisa que faz a gente sair desse país, sair de tanta tristeza que a gente vê hoje, cara, é acreditar em alguma coisa, sabe? Pessoas morrendo de fome, pessoas em depressão. O que eu trato de pessoas de depressão, cara? A depressão virou um hobby. Não é mais a guitarra o hobby, o baixo o hobby. É a depressão. As pessoas estão ficando doentes e elas estão exteriorizando a doença de uma maneira que já faz parte da sua vida. Se ela não tiver a fé que faça ela sair dessa situação de conflito, nada mais vai fazer. Então, eu realmente, na minha opinião, acho que não tem que misturar. Não tem. Tá? Então, precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Muito bom. Cabe mais uma pergunta para fazer? Tem mais uma. Última, Victor. Como é que você está vendo a pandemia, Rodrigo? Essa loucura toda. Né? Assim, no começo eu me assustei. Assustei mesmo. Porque a gente está acostumado com cenários apocalípticos. Entendeu? Zumbi, mortos-vivos, vai cair um meteoro na Terra. A gente cresce com isso. Mas sabe que não vai acontecer. Na hora que isso dá um surto no mundo de pandemia, você fala, cara, eu tô no meio. Eu tô no game. O que vai acontecer? O que vai acontecer com as pessoas que estão relacionadas a mim? O que vai acontecer com as pessoas relacionadas ao planeta? E eu fiquei um pouco com medo, honestamente. Depois que a situação começou a ficar um pouco mais controlada, a gente começou a se basear em estatística. Então, eu fui atrás de números, eu mapeei. Eu sou administrador de empresa, então eu sou meio nerd. Montei uma planilha de cálculo, eu mapeei todos os países infectados. Eu cheguei a 7 bilhões de pessoas, consegui mapear 7 bilhões, e eu fiz o cálculo de quanto realmente a população brasileira tinha sido infectada, quantos no mundo, e comecei a buscar números. Aí você vê, 0,01, 0,02, 0,1%, 2%, 3% de... Sabe, você fala, quantos? De 8 bilhões de pessoas? Aí você começa a ficar um pouco mais seguro. Você começa a ver qual é a população que vai atacar, né? Cerca de idosos acima de 60 anos. Então, você vai recebendo informação e você vai tentando amenizar. Com o tempo, a gente foi acostumando, minha esposa e eu, a gente foi acostumando com a ideia de que qual é o procedimento que a gente vai adotar? É do governo? É da OMS? Qual é? Então, a gente está na quarentena, a gente não sai de casa, nós somos reclusos mesmo, a gente já está um pouco antissocial, então não afetou nada com relação ao contato com pessoas. Nós trabalhamos em casa, então não precisa sair para trabalhar, não tem exposição nenhuma. Então começamos a aceitar melhor a ideia. É complicado? Sem dúvida nenhuma. Mas assim, gente, isso tudo vai passar. É o que eu sempre falo para as pessoas. Isso aconteceu 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há 500 anos atrás. Nós tivemos surtos de milhões de enfermidades. Em um mundo que não tinha internet, em um mundo que não tinha nem higiene, um mundo que não tinha nem bom senso. Hoje nós temos a informação rápida,
a internet que dá uma resposta extremamente rápida, nós temos tecnologia, nós temos laboratórios no mundo todo trabalhando em prol disso, porque todo mundo quer sair dessa situação. Os caras não vão falar, deixa o Brasil se ferrar, meu, tchau, Brasil. Não, todo mundo quer sair dessa situação. Então, as pessoas têm que entender que, assim, tem gente muito boa atuando e trabalhando ao seu favor. Não adianta se descabelar, não adianta ficar preocupado, não adianta, uma hora isso vai passar. Para de ser imediatista, as pessoas têm que parar de ser imediatista. É espiritual? Não. Que tem gente que me pergunta, Joe Spook, a pandemia é espiritual, é uma praga de Deus, vieram os gafanhotos, agora veio tudo isso. Não é espiritual, ela é da própria natureza. Eu peguei um relatório da China, aí tá vendo, Joe Spook novamente, né? Eu peguei um relatório da China de 2007, que era SARS-CoV na época. E que lá, nesse relatório, em inglês, dizia muito claro uma pesquisa que estava sendo feita com porcos, com aves e com morcegos. E que o SARS-CoV estava realmente tomando proporções em que um dia isso iria acontecer. O relatório é de 2007. Então, já era esperado um surto que iria acontecer, mas não sabiam quando. Então, você vai buscar informação e vai estudar para saber. Isso é cíclico. Não é algo ligado à Bíblia. Não está lá, né? E aí veio a praga do SARS-CoV e tomou o Egito. Não. Tem pessoas que ainda acham que é. Ia ser legal se estivesse na Bíblia, assim, hein? A praga de SARS-CoV tomou o faraó. E ele adoeceu. Tá? Então, tem que acalmar as pessoas. A gente tem que colocar as pessoas com mais calma, sabe? E é legal porque, assim, cara, as pessoas vão ser reeducadas, as pessoas vão aprender, as pessoas vão saber conviver agora com a natureza. Para comer morcego, viu? Eu como você. Entendemos. Não é para comer. A Ozzy pode comer morcego. Só Ozzy. Então é isso. Rodrigo. Só o Ozzy pode comer morcego. Sim. Rodrigo, queria agradecer a sua presença no De Frente com o Maldito na Horror Expo. Muito obrigado pelo seu ponto de vista inteligente. Adoramos aqui a sua presença. Obrigado. Como achamos a Spook? É muito simples, né? Visita no YouTube. É Spook Houses, Casas Assombradas no YouTube. Só tem eu com esse nome assim. E ali vocês têm 1.300, 1.400 vídeos tratando sobre a temática da espiritualidade, religião e desmistificando essas histórias. Que eu acho que, de novo, as pessoas precisam ter um alicerce mais racional sobre a fé. Eu acho que é buscar conhecer e não acreditar. Conhecer é o mais importante. Quem acredita, acredita no vazio. Quando a gente conhece, a gente sabe no que está acreditando. Sim. Quer dizer alguma coisa, Victor? Te agradecer, Rodrigo. Excelente papo, um papo inteligente, muito bom. Estou honrado em poder te receber aqui conosco. Eu que agradeço. Quando vocês quiserem, basta chamar, a gente conversa, o canal está aberto aqui. Por favor, se ficou alguma dúvida, estamos aqui para conversar, para responder, tirar mais e mais dúvidas a respeito do que eu faço, do canal. E se alguma coisa ficou engasgada, rapaz, estamos aqui para ajudar a esclarecer. Muito bom. Obrigado, amigo. Está acabando mais um De Frente com o Maldito. Muito obrigado, Rodrigo. É isso aí, galera. Acompanha o Horror Expo Live.